Por que é difícil mudar? Às vezes a gente tem a expressão, como dói mudar, eu não consigo mudar, ou às vezes tem uma pressa para que a gente mude ou faça diferente, e às vezes até a cobrança ela vem não só social, dos nossos pares. Por que eu fico com esse mal-estar desse jeito se parece que aprender é fácil e rápido? E isso me torna mais ansioso, com mais sofrimento e com mais autocrítico comigo mesmo. Em cima desses temas, eu não sei se você já passou por isso ou está passando, mas é muito comum você entrar em contato e sofrer inclusive por esse conjunto de coisas que eu falei, é que hoje eu escolhi falar aqui para vocês sobre mudança. E poder contar para vocês que está tudo certo, que existe um processo normal para que isso aconteça, porém com uma informação mais técnica para que você possa ter informações e poder até fazer uma pergunta para você mesmo ou tentar identificar em que momento você está em fase de mudança. Né? Existem outros aspectos que também, quando a gente está em processo, fazendo terapia, investindo nisso, ou até tomando a medicação e tudo, muitas vezes as pessoas elas acabam não entendendo por que não acontece rápido ou por que a pessoa ainda se mantém em determinados comportamentos ou situações ou regridem e acabam até sem saber estimulando para que a pessoa se desmotive e se mantenha num quadro de não mudança. Então, vamos falar um pouco disso hoje. Então, como eu tenho dito para vocês, a mudança ela tem a ver com alguns componentes, né? A mudança ela tem a ver com aceitação de que tem algo que está precisando ser mudado e geralmente eu preciso aceitar questões que estejam ligadas a mim, ou a minha vida, ao meu humor, às minhas condutas ou à minha percepção, sem ficar me culpando, me julgando, me sentindo envergonhado, preso a um passado e até com medo de um futuro, porque eu acabo me invalidando, né? Então, a aceitação não é dizer assim, ok, eu aceito e sigo em frente. A aceitação ela é um processo. Então, a mudança é feita através de um processo de aceitação, de aprendizagem, lidando com questões da própria realidade do presente, o que a gente chamaria de uma forma dialética, de uma forma paradoxal, que não é um quadrado, né? Porque muitas vezes, uma das coisas que nos prende e nos traz sofrimento é que nós entendemos um único jeito de fazer a coisa. E a realidade, a experiência de construir novos aprendizados é poder também aprender a aprender que as coisas não são quadradas, unilaterais ou de uma forma única. Existem formas de fazer isso. E isso conectado com todos os desafios emocionais que a pessoa ou eu estou lidando num processo de mudança, como o enfrentamento se eu estou em ambientes validadores, saudáveis ou não, né? Eu tenho um ambiente que aconteceu e depende da situação ou do problema que eu estou enfrentando. E aí nós vamos pegar aspectos, como eu já citei no começo, que tem a ver com eu posso escolher mudanças boas, né? Eu quero fazer uma mudança no meu corpo, eu quero fazer uma mudança no meu trabalho, eu quero mudar até minhas condutas na educação do meu filho, qualquer tipo de mudança, mesmo que eu vá me mudar, eu vá querer construir uma casa, eu vou querer mudar de país, qualquer tipo de mudança, por positivo que seja, ela cria uma nova realidade e que vai exigir de tempo para você aprender a fazer isso. E existem mudanças pontuais e necessárias quando tem a ver com o nosso emocional, com o nosso humor, né? Se eu estou enfrentando algo na minha vida que está ligado à minha saúde mental, né? Com o meu emocional. E se você tiver um diagnóstico ligado a um processo de depressão, né, bipolaridade, fobias, pânicos, transtornos obsessivos, né, qualquer problema com essa complexidade exige, inclusive, algo maior para quem está passando por isso, né, que é se manter automotivado, né, toda mudança necessita de uma automotivação, mas que envolve
um sistema todo. Como também acontecem coisas na nossa vida que a gente não está esperando. Eu posso perder alguém tragicamente, eu posso adoecer, né? Pode estar acontecendo ou acontecer um divórcio, eu posso ter perda patrimonial, uma falência. Né? Existem situações na vida que acabam nos pegando, que a gente pega na curva, que a gente pode falar de acidentes, tragédias, ou algo inesperado, que não dá tempo para você dizer assim, eu escolho isso. Simplesmente as coisas mudam. E mudar uma realidade, mesmo que algumas questões das nossas mudanças tragam benefícios, não é simples, porque a gente precisa fechar ciclos, precisa curar algo que está ali ainda, que pode ter machucado, que pode ser desde um luto, de perdas, e se ressignificar e aprender novas habilidades para seguir em frente. Então, o que eu digo para vocês que esse é um grande desafio. Eu venho ressaltando que tudo depende de como a gente escolhe na vida e que a escolha é nossa, é porque precisa de muita coragem mesmo para que a gente continue e siga em frente, quando até por uma questão de humor, químico, ou até emocional, ou até coisas que acontecem na nossa vida, a gente queira desistir e não continuar, né? Porque somos humanos. Mas existe algo que vai fazendo diferença das pessoas ao longo dessa trajetória que tem a ver com automotivação. Então, muitas vezes, alguns autores dizem que é só através de muita tristeza ou de muito sofrimento é que eu vou ter uma automotivação suficiente para fazer algo mudar na minha vida, né? Não é nem na raiva e nem no medo, é na tristeza. Ah, mas como que é isso? Como é que eu vou me automotivar na tristeza? Aí vem a segunda questão. O prejuízo e o sofrimento é tão grande que só me resta, então, me motivar para ter possibilidades. E aí eu tenho um significado e um sentido diferente. Então, existem mudanças na vida, e quando a gente vai trazer para o campo profissional, que vão ter profissionais para te dar a estrutura, o apoio e o suporte para que você possa passar por essa jornada que não é só externa, de ir a uma terapia, ir a um psiquiatra, ir a um coaching ou aprender novas habilidades, né? Mas que vai ser para você um suporte assertivo de aprendizado de tantas coisas, para você poder passar por uma coisa que a gente chama de curva. Uma curva que ela tem estágios. E eu vou, nessa maneira que eu estou conversando com vocês, associar aos estágios do luto. E por que eu escolhi associar a curva da mudança com a curva do luto, né? Elas têm algumas semelhanças, tem diferença, mas tem algo semelhante, porque tem algo envolvido e que justamente se a gente pula essa parte, isso vai ser um grande problema. E isso é muito comum acontecer, e se eu demoro muito tempo para entender que esse é o processo, e principalmente nas minhas relações e o ambiente externo, é uma das questões que reforça a rapidez que as coisas têm que acontecer, aqui começa um grande problema. Então, falar da curva da mudança junto com a curva do luto é falar de um tempo. Existe um tempo real para que as mudanças possam acontecer e as mudanças e os aprendizados se concretizem, aconteça para que eu siga em frente e me transforme, né? E uma das coisas mais comuns acontecer é que externamente e internamente eu vou ter sempre um ambiente, ou externo, ou relações, como comigo mesmo, pressa, né? Então acabou e a gente começa a escutar e até tem declarações de como às vezes, sem perceber, eu, né, o ser humano, na relação com o outro que está passando por um processo de mudança ou de luto, pode ser, eu uso a palavra desavisado, e desavisado porque não faz por mal. Portanto, mas dizem coisas que acho que a partir até de agora tomar um pouco de cuidado, que a gente não diz para uma pessoa que está em processo de mudança, de transformação ou de luto, que isso passa rápido. Nossa, ainda está assim? Nossa, mas já passou tanto tempo. Você ainda está nessa? Ou está passando por um divórcio, né? Mas atrás desse vem outro. Até porque hoje, socialmente, as recuperações mágicas são bem assustadoras. Eu fico muito mais preocupada com pessoas que, depois de passar por grandes mudanças e perdas e reconstruções, se arrumam até de repente muito rápido. Elas são muito mais vulneráveis se elas não tomarem cuidado do que aquelas que conseguem passar pelo processo de forma mais consistente, tá? E aí ainda fica a exigência assim, nossa, mas
fulano mal perdeu o marido ou a esposa e já está casado em 2 meses, né? Vamos entender que existe algo que são estágios que precisam acontecer para que eu possa seguir a minha vida em frente mais inteiro e mais integrado, com menos vulnerabilidade, começando até por o primeiro estágio da mudança que a gente encontra do luto, que é da negação, né? Às vezes é comum, quando a gente diz a negação, que pode ser desde do tipo... a negação, ela não vem só de uma forma consciente. Às vezes a casa tá caindo, eu tô mal, mas eu nem consigo identificar que eu tô sofrendo e que isso é difícil e que eu tô vulnerável. Até você vai ver pessoas em grandes sofrimentos ou experiências traumáticas ou perdas que elas, pelo contrário, elas fazem várias coisas, isso não é ruim. Mas, às vezes, para quem está assistindo, fala assim, meu Deus, mas nem parece que ela está sofrendo, parece que nada aconteceu. É isso mesmo, isso é um mecanismo importante para que a pessoa possa sobreviver àquilo e ter um tempo necessário para ir para um segundo ponto, né? A gente vai falando de evolução da mudança. Porque depois que você sai disso, é muito comum as expressões de raiva, né? De você estar manifestando irritação e raiva pela situação, pelas coisas que vão acontecendo. Só que um estágio para o outro, ele não é, quando eu conto didático e rápido, porque eles têm um tempo natural e normal para acontecer, né? Inclusive a raiva, ela não pode ser só direcionada externa. Às vezes a gente tem muita raiva da gente mesmo. Por que eu deixei? Por que eu fiz isso comigo? Por que eu não fiz diferente? Por que eu não vi isso antes? Né? Então eu estou expressando a raiva. E depois você vai também colocar a raiva no cenário dos personagens que estão ali, né? Então, enquanto eu tô ligado e tô passando por nesses estágios e não entrei ainda na tristeza, olha só, para eu aprender, dentro de mim, eu vou ter que trabalhar algo bem importante, que é o que todos nós estamos sujeitos, é que quem não é psicólogo ou tá nessa área de saúde, é que tem uma peça assim, mas tá com raiva, tá triste? Segue em frente, né? Para com isso, não expressa, isso é demais. Para que ficar triste? Então tem toda uma questão ainda generalizada e até do senso comum, que não é uma crítica, mas que também cria um estímulo para colocar mais fogo na fogueira e inclusive na nossa autoexigência para passar por esse tipo de processo. Então, paralelo a esses pontos de uma curva, né? Negação, raiva e tristeza, porque daí você fala, depois a pessoa mal ficou com raiva e tá triste? Como assim? Agora ela tá triste porque perdeu? Meu Deus, você já tinha que ter aceitado a situação e ter seguido em frente. Como assim? Né? Aceitou e faz a mudança e opa, transforma a tua vida. Então, se a gente fazer uma relação com a escada e as etapas, de cara, você está passando já por um processo, automaticamente a gente já quer estar aqui, né? E tá aqui, seguindo em frente. E se eu não construo e não passo por isso, não sei que isso faz parte do processo, aí a coisa fica mais difícil, porque internamente eu vou começar a me invalidar, porque o processo em si é um processo que vai precisar sentir, e você vai sentir, você vai passar por esses rituais, né? Vai ter um momento de querer brigar, de querer xingar, de brigar consigo mesmo, vai ter um momento da cama, da tristeza. Isso não é a depressão, né? Porque as pessoas também associam muito a questão e o medo da depressão, mas existem situações na vida que, inclusive, aqui a gente pode colocar o estado depressivo. A depressão pode estar instalada sim, porque nós estamos falando no processo de continuar automotivado para aprender coisas diferentes sobre o que eu quero mudar, inclusive me adaptar e aprender, porque tem tantas coisas que a mudança envolve que ela não vai acontecer rápido, certo? E dentro disso, o que está acontecendo dentro de mim? Uma cobrança externa sobre tempo, a minha, claro, porque quem já passou por isso, está passando por isso, ou já passou outras vezes, sabe? Como a gente quer encontrar a gente mesmo na nossa melhor versão, né? O problema é quando a gente não encontra isso. Eu faço uma analogia com aquela maquininha de parquinho, de diversão, que você põe uma moedinha que você tem os ursinhos lá. Então, ele tá lá, o ursinho. Daí você vai lá e pega. Daí você quer buscar uma parte sua conhecida que era uma coisa e daí você não encontra.
E aí você fala, meu Deus, quando que isso vai passar? Nunca isso vai passar, né? O que eu posso dizer que dependendo, se a gente for pensar em processos de mudança, de autodesenvolvimento, seja na questão da psicoterapia, do próprio coaching, de aprendizado de novas habilidades, tudo isso aqui vai acontecer. Ou das próprias perdas que a vida nos traz. E aí os apoios que nós vamos buscar. A gente vai passar por isso aqui. E o que a gente sabe que funciona, que é o profissional, e tem os profissionais treinados para isso, que isso é um papel que é do profissional, mas se a gente não tem da própria cliente ou da pessoa, a automotivação, para que possa continuar seguindo em frente, suportando e tolerando todo esse emocional que está ali, que eu preciso regular, né? Imagina, eu tenho que levantar, tenho que cuidar da casa, tenho que cuidar dos filhos, a vida continua, mas a tristeza ou a raiva ou isso aqui não muda e eu não mudo logo e eu não faço logo a diferença. E dentro disso, vai exigir aquelas habilidades que quem tem, e é que nem seguro de carro, né? A resiliência, ela é algo que a gente só usa quando a gente realmente precisa, a gente só vai ver o enfrentamento da vida, de gerenciamento de crises e de estresse, e tem pessoas que passam por tremendos perdas e um grande estresse, e se não tiverem resiliência, bom, tem vários tipos de resultados negativos, né? E quanto mais resiliente eu sou e eu tenho isso, o enfrentamento e me manter inteiro, me manter com o mínimo de automotivação para buscar ajuda, para criar rede, para confiar em mim, para ter otimismo, quando tudo caiu, faz toda a diferença, né? Então, pense que isso tudo está acontecendo em algo dentro da gente. E sabe como que a gente também pode observar como a mudança impacta? São nos nossos comportamentos, né? Às vezes você fala assim, nossa, mas a pessoa precisa fazer algo e não faz. Às vezes tem uma tarefa terapêutica, às vezes tem uma tarefa do coaching, ou às vezes tem uma tarefa de um curso e a pessoa acaba ficando resistente, porque eu estou falando de coisas, mas elas vão ser colocadas em problemas ou lugares diferentes, né? E a pessoa, ela sempre está não fazendo nada, né? Não fazer nada, o comportamento de não fazer nada, me coloca onde? Na superadaptação. Gente, isso é errado, é ruim, quem faz isso, nós fazemos isso toda hora que somos convidados a fazer mudanças daquilo que a gente não sabe fazer. Eu diria para vocês agora assim, se vocês estivessem na minha frente, eu pediria para vocês mudarem de lugar. Aí quando você fizesse essa mudança, eu te diria, e se você quiser pode treinar, se você está num lugar, vai para outro. Agora muda de novo de lugar, em um lugar diferente. E muda de lugar. Experimenta fazer isso. Quando a gente está sentado, confortável numa cadeira e alguém manda a gente sair do lugar, o que o nosso corpo quer? É natural, é fisiológico, essa homeostase é importante que a gente se superadapte para o conforto. Então mudança traz desconforto. Novos aprendizados trazem desconforto. E o processo que está aqui, até nós chegarmos nessa aceitação que não é cognitiva, ela é integrativa, é muito desconfortável. Porque a toda hora nós estamos buscando nos superadaptar para buscar um jeito que a gente não conhece ainda, provavelmente aquele antigo que não vai funcionar. Entramos em agitação. Vocês já passaram por isso? Às vezes você se programou e planejou teu dia para fazer, eu vou fazer uma mudança, vou planejar, eu tenho que sentar e fazer a rotina do dia, ou eu tenho que fazer um relatório, eu vou fazer algo que vai mudar. E você começa assim, faz uma coisa, faz outra, começa a comer, muda o foco. E tem muita ansiedade, e tudo que você faz não é fazer o que você precisa fazer, é evitar, né? Isso daí tem vários tipos de exemplo, mas, por exemplo, eu tenho que sentar e fazer a planilha do meu orçamento, e eu preciso fazer porque eu estou aprendendo a organizar a minha situação financeira, só que eu não faço a planilha, eu fico nessa agitação. Eu preciso fazer uma mudança, estou tratando a minha depressão e dentro do meu tratamento precisa caminhar toda manhã 20 minutos. Bom, primeiro se eu conseguir sair da cama, né, eu não ficar criando vários obstáculos, e depois eu posso parar para ver o WhatsApp, eu posso não querer, se eu levantar, ligar a TV, e tudo que eu vou criando situações
para não fazer o que eu tenho que fazer. E isso pode acabar ou em você se automotivar e fazer a atividade, ou na agitação é o que a gente chama de incapacitação ou violência. Sabe aqueles ataques de você pode brigar com alguém, você pode ter um surtinho, sabe aquela coisa, você tem uma crise de choro, você pode ir para a cama, dormir, você pode realmente perder tua energia. Então, todos esses comportamentos fazem parte de um processo de quem está automotivado a fazer mudança. O que se torna problemático para quem está no processo ou até patológico é a manutenção disto aqui. É eu realmente não conseguir me incapacitar, eu não conseguir ter a automotivação e criar ações positivas para eu ir me expondo, fazendo e aprendendo enquanto eu estou passando por isso. Então, mais uma vez lembrando, tem um tempo para essas coisas acontecerem. E dependendo do que você está vivendo, você vai precisar sim de um suporte terapêutico, psiquiátrico, você vai talvez precisar fazer exercício físico, você vai precisar talvez um conjunto de ações ou até profissionais para que você possa passar pelas mudanças e de ações que precisa para se transformar, tá? Em aspectos da sua saúde, da construção de algo, ou da mudança de algo, ou superar algo. E aí, vai chegar um momento que eu escuto muito dos clientes, já passei por isso também, que é assim, nossa, entendi. É porque algo provavelmente você não vai estar conectado com culpa, vergonha, olhando só para o teu passado, tua invalidação interna diminuiu, né, sobre esse aspecto, porque aceitar o fato é entender algo. É algo que tem a ver com auto-perdão, autoconsciência, com poder integrar que aquilo foi possível, mas isso não adianta alguém te dizer, não adianta você só pensar nisso. Ele é algo que traz alívio, ele é algo que traz menos sofrimento, ele é algo que dá energia, que tranquiliza. E aí sim, eu posso caminhar para algo que às vezes, para quem já passou por isso, diz, nossa, nem eu me conheço mais. E aí você já está diferente para seguir em frente com esses novos aprendizados. Então, por que eu estou falando isso? Porque o processo de mudança ele não é quadradinho. Muitas vezes, eu até pego o exemplo de pessoas que perdem peso ou que pagam as dívidas, né? Ou que depois de uma situação de grande mudança, ela fala assim, não, mais fácil eu consigo. A questão é como eu vou consistir isso e ser essa nova pessoa. Então, o processo em si, ele é muito mais dinâmico e complexo. E eu quero chamar a atenção para isso, porque o sofrimento, ou o mal-estar, ou a intolerância fazem parte de um processo, e um processo leva tempo. E o que isso quer dizer também? Que você pode identificar em comportamentos seus e validar que às vezes não só pequenas ações que você faz já são muito, porque às vezes você tem um checklist de coisas diferentes que você quer fazer e você não consegue fazer, e aí você faz uma invalidação. O como é importante dentro desse processo de chegar numa aceitação e de criar um novo jeito de ser, é que seguir em frente, às vezes você precisa passar um tempo se recuperando para ter ar, para ter fôlego, para ir para um tratamento, para fazer o que precisa fazer no dia, para cumprir o que você pelo menos se comprometeu de urgência, né? E na nossa cognitiva, na nossa cabeça de adulto e de aprender, parece que a gente já, porque na cabeça a gente já sabe, eu quero ser disciplinado, objetivo, é só chegar e fazer, eu tenho que... Não, se fosse assim tão fácil, a gente nem estaria falando disso e não seria um desafio fazer mudanças na vida e ser um profissional também acompanhando a coragem que todas as pessoas que empreendem no compromisso consigo mesma passam, porque se fosse simples, aí, de novo, voltaria só no livro da autoajuda e o pensamento mágico. Então, às vezes as soluções nós temos, mas nós temos que considerar isto que acontece. E trazendo isso para vocês, dizendo que um tempo de mudança, ele é um tempo maior que uma semana, que um mês, dependendo da situação que você está. Um luto, por exemplo, um processo de luto, para você passar
no mínimo 2 anos. E você poder conhecer, poder entender o que está acontecendo, saber que estágio você está e se ajudar e buscar suporte e apoio faz toda a diferença. Como pode ser uma grande mudança boa de vida para sua carreira, né, para o seu corpo, para o seu patrimônio, como também para as grandes coisas que às vezes a vida nos prepara, que é uma transição, é um desemprego, é um divórcio, é algo que é inesperado e que vai exigir um tempo para você se conhecer diferente e novo, com novas habilidades. E o que eu posso dizer para vocês assim, que uma grande habilidade, né, uma das grandes habilidades, que é regulação emocional, que é você poder regular suas emoções para você poder enfrentar a vida, lidar situações de estresse e que exige assertividade e negociação, né? Parece que falar assim é bonito e é simples, não é? Isso é primordial. Como também para você se manter assertivo, focado em soluções e poder resolver problemas e poder seguir em frente automotivado, né? Ele te exige, então, automotivação, regulação emocional, resiliência e aprender também habilidades diferentes ou novas, ou reciclar aquilo que você já sabe. Porque uma das questões que é um desafio para o adulto é que eu sei ser planejado, eu sei fazer isto, eu sei como fazer. E não, para cada situação, para cada realidade, precisamos reaprender jeitos diferentes. E uma questão importante de se falar é que sim, além da pessoa que está em processo de mudança, existe algo que a gente não pode deixar de dizer que interfere e impacta no próprio processo. E o que a gente chama são ambientes e relações invalidadoras. Então, quanto maior for um ambiente onde as pessoas são punitivas, exigentes, desqualificadoras, desvalidadoras na identidade do outro, onde há nenhuma possibilidade de expressão, de limite, consequentemente, é quase um ato de heroísmo, e sim, existem pessoas que conseguem se preservar e aprender recursos para estar lá, mas sim, um ambiente desfavorável, um ambiente tóxico, um ambiente invalidador, ele compromete sim a saúde e o processo de mudança. E isso é importante porque se você também for um agente e tiver pessoas, seja da tua família, seja filho, que não seja você propriamente dito, né? Mas dentro do seu trabalho como líder, poder ter um olhar diferenciado para a mudança, se você puder ser um agente positivo e os seus estímulos, a sua conduta e o seu comportamento for validante e ok, isso também faz a diferença na vida de alguém. Então, fica aí uma informação para que, de alguma forma, você possa, se você estiver passando por algo nesse tipo, possa olhar e entender que faz parte do processo e que isso tem um tempo. Na dúvida, procure um profissional, procure mais informações sobre essas curvas, né? A curva do luto, da mudança, para que você possa ficar mais seguro e encontrar possibilidades de conseguir seguir em frente, motivado, porque atravessar por isso, uma hora a coisa funciona e você tem um resultado. Então, busque essas informações, certo? Se você tem alguém passando por um processo na sua família ou que você conhece que tem esse desafio hoje de superar, né? Seja um transtorno mental, seja o vício, a dependência, né? Ou questões que envolvem algo maior, saiba e seja empático que isso não é simples e fácil, e poder ser um agente estimulador, motivante ou validador, pelo menos na empatia, faz toda a diferença, né? Inclusive para orientar e inclusive né, poder buscar, dependendo da situação, um gerenciador de crise para poder passar por essas coisas de forma protegida. Então existem possibilidades.